E aí, Josi? Estamos aonde hoje? Bom dia. Domingo, estamos tomando café no Deus. E aí, pedimos o quê? Flat white. Ai, gente, eu tô com muito sono, dormindo. Aí o legal é que um veio com um coraçãozinho e o outro ele tipo, Ih, tá comendo o quê? esse negocinho aqui de queijo. Me lembra muito faculdade. Girela de queijo. E o que mais? Pãozinho de chocolate. Mostra aí, pô. Mostra aí. Amém. Pãozinho não, pãozão de chocolate. Tamanho na minha cara. Dona Pinha aqui querendo pão. É isso, gente. Domingo. Com essa cara de sono. Então tá bem. Tá bem? Tá bem, então tá bom? Então tá bem. Tchau. Tchau. Olá, bom dia. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Então, bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Josa, para quem ainda não me conhece. E esse aqui é o meu canal. Eu mostro aqui um pouquinho de como é a minha vida morando aqui em Londres. Então, é isso. Hoje eu resolvi sentar um pouquinho para conversar com vocês como foi aprender inglês. Então, mas antes... a gente precisa fazer uma coisa antes, né, gente? Quem conhece já sabe. Irmãos, então vamos lá. Ai, por onde começar? Long time ago. Eu acho que a maioria, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, né, que são os meus amigos, ou pessoas conhecidas em si, a gente no Brasil tem o hábito, né, de fazer curso de inglês desde que é criança, né, e comigo não foi diferente. Minha mãe era professora de português e de espanhol. Eu acabei começando a fazer curso de inglês no mesmo lugar, na mesma escola onde ela dava aula de espanhol. Eu tentei fazer o curso de espanhol, mas a minha cabeça ficou muito confusa, então não deu muito certo. Enfim, comecei a estudar inglês desde muito nova. Aí fiz o curso, anos de curso, até que um dia acabou, né? Fechei todos os livros, acabei o curso. Só que eu não sentia que eu sabia, sabe? Eu me sentia muito insegura. Eu acho que também por a gente ser criança, a gente faz as coisas mais ou menos assim, né? Embora eu sempre fui, tipo, esforçada, eu não sei, era muito estranho. Eu acho que era porque também não era minha escolha, sabe? Não sei se vocês têm isso, mas quando a gente é criança e quando a gente estuda coisas que não, de uma certa forma, a gente não se interessa, parece que as coisas não entram muito na cabeça, né? Não sei, enfim. Eu só fui começar a gostar mesmo de inglês, eu já tava mais, tipo, adolescente, né? Então, eu não sei, eu não aprendi, eu acho. Mas, né, finalizei o curso, beleza, pá. Quando eu me mudei pro Rio, eu sentia que eu precisava do inglês, né? Por causa da faculdade, porque aí eu comecei a ter esse pensamento de, tipo, que o inglês é essencial, né, para trabalhar, para viajar, para qualquer coisa. Conversando com a minha mãe, Jesus, por que você não faz um outro curso? Vai fazer um teste e ver, tipo, se eles te derem algum livro, você faz, se não, você faz uma conversação que pelo menos você revive, né, as coisas que você aprendeu. Então foi isso que eu fiz, né, assim que eu me mudei pro Rio, estava na faculdade, eu fazer a prova de nivelamento de um curso e aí eles me deram 4 livros pra acabar, ou seja, tipo, 2 anos, o que pra mim tava ótimo, pra mim que achava que eu não sabia nada, pô, 4 livros era de boa, então eu fui fazer esse curso. Foi muito difícil no início, porque a metodologia era bem diferente do curso que eu tava fazendo antes, e que também tem isso, né, eu acho que é bom quando você for fazer curso principalmente de inglês,
testar a metodologia, porque cada curso tem um método diferente de ensino, né? E ver qual que você se adequa melhor. Isso se você quiser fazer curso de inglês, né? Porque tem muita gente que sabe falar inglês e que nunca fez curso. Enfim, tô aqui para dizer só a minha experiência, né? O que eu fiz. Então eu fui, fiz o curso, acabei o curso, agora sei inglês, Enfim. Paralelo a isso, eu sempre tive muito contato com música. Não sou música, não sei cantar. Só que eu ouvia muito a música. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de ouvir música com a letra da música, para aprender a letra. Então isso me ajudou muito, principalmente para vocabulário aqui, como é que fala? Pronúncia. Porque eu lia e tentava copiar a pronúncia que eu estava ouvindo. E eu só sossegava e quando eu sabia falar. Então isso me ajudou muito, sabe? Não só para poder aprender as palavras, como aprender como falar. E eu sempre fiz isso desde muito nova. No meu primeiro curso de inglês tinha aula de música lá, que eu amava, porque eles pegavam uma música e aí você basicamente aprendia a letra, e eles também ensinavam, tipo, o vocabulário, os verbos, né? Proposição. Então, dependendo de qual era a matéria, a música tinha alguma coisa que linkava com o que a gente precisava aprender. E para mim era ótimo, porque eu gostava de música, gostava de aprender assim mais solta, né? Também, porque eu acho que fixa, né? Então, fiz isso. Funcionou? Não sei. Porque inglês é qualquer língua, eu acho, né? Qualquer coisa que você aprende, você só sabe se você realmente aprendeu quando você usa, né? Então, foi um pouco isso. Eu viajei pela primeira vez, não era inglês, só que você acaba usando, né, no aeroporto e tal. Então, eu ia arranhando, assim. Só que eu nunca tive confiança de que eu ia falar certo, assim. Eu me virava, assim. Até que surgiu, né, essa ideia mirabolante de vir morar fora. Como, né, eu disse no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá ver. Essa história toda de eu me mudar pra cá. Minha primeira vontade era ir pro Canadá, né? Ir pro Canadá, você tem que fazer uma prova de proficiência em inglês. Então, eu fui procurar um curso especializado nessa prova. Então, eu fiz o curso na cultura inglesa. Ali eu vi que o buraco era mais embaixo. Ali eu vi que o negócio era... Não sei se porque também é uma prova muito específica, porque aquilo você não te indica se você é fluente ou não, né? Pra mim, eu acho que você é fluente quando você consegue passar a sua mensagem. Você não precisa saber todas as palavras. Nem em português a gente sabe todas as palavras. A gente erra. Por que a gente não vai errar numa língua que não é nossa? Então, assim, pra mim, ser fluente não é isso. Pra mim, ser fluente é você conseguir passar a sua mensagem, se comunicar. Se você não sabe uma palavra, você dá a volta e fala outra. Se você não sabe alguma coisa, você pergunta como é que é mesmo aquilo. Se a gente não faz isso em português, então por que não fazer isso em inglês também? Então, tipo, pra mim isso é fluente. Quem concorda comigo, beleza. Quem não concorda, enfim. Então, basicamente, foi o que eu fiz. A gente começou a fazer o curso. Era muito específico, era um curso muito específico, né? Então, ele te ensina a fazer redação, te ensina o listening, mas é mais específico para a prova. E toda hora você vai fazendo simulado para poder ver até onde você tá. Quando você faz vários simulados e você chega na nota que você quer para passar, que você precisa, aí você para de fazer o curso e faz a prova. Eu não cheguei nessa fase porque logo a gente decidiu que a gente não ia mais pro Canadá, então eu só fiz o curso, acho que eu fiz 2 meses de curso. Foi bom porque eu aprendi lá e te desenferrujei de uma certa maneira, né? Mas, assim, eu não fiz a prova, não sei te dizer qual é meu nível de inglês nesse sentido. Mas aí, quando a gente se mudou para Portugal, o trabalho que eu fazia, ele era 80% em inglês. Porque eu trabalhava como compradora
e os fornecedores eram todos fora de Portugal. Assim, eu tinha acho que um fornecedor só que era em Portugal, mas a maioria era fora, então você tinha que falar inglês. Como o inglês deles também não era perfeito, porque não era na Inglaterra os meus fornecedores, nem nos Estados Unidos, a gente se comunicava. E aí ia. E aí nisso eu fui perdendo medo, porque eu tava falando com pessoas que teoricamente tinham o mesmo nível de inglês do que eu. Eu fui perdendo medo, sabe? Fui falando. Eu falava com eles no telefone diariamente, e-mail era praticamente todo dia, eu respondia em e-mail, era sempre em inglês. A escrita acaba sendo de uma certa forma mais fácil, porque você consegue usar o Google, né? Você consegue usar o Google Tradutor e, tipo, organizar. Hoje em dia, então, ainda é muito mais fácil, porque você taca tudo no ChatGPT e aí ele arruma a frase pra você, você manda. E aí, nisso, eu fui perdendo medo. Quando eu me mudei pra cá, eu ainda tinha um pouco de medo, mas eu já sabia que eu tava muito melhor do que eu era antes, né? Basicamente, quando eu me mudei pra cá, lá pra Manchester, ai, gente, trauma, vamos tirar um trauma. Eu fui fazer entrevista logo no início, logo quando a gente se mudou, eu fui fazer entrevista pra trabalhar numa loja, pra trabalhar na H&M. Eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Eu cheguei atrasada, eu me enrolei inteira, eu tava muito nervosa. Cheguei lá, eu não conseguia fazer entrevista. E era dinâmica de grupo. A gente já não gosta de dinâmica de grupo, né? Na nossa língua. Em inglês, então. Olha, foi. Nossa, foi a pior coisa. Foi a melhor coisa, a pior coisa que aconteceu comigo. Porque eu fiquei muito nervosa. Foi horrível, foi horrível. Só que ali eu falei, ok, vou precisar dar um jeito nisso. Aí conversando com o Luiz, Jesus, por que você não faz um curso de conversação? Que aí pelo menos você perde o medo, porque em inglês, você, tipo, a base você já tem, é só para perder o medo. Então eu fiz isso. Entrei numa escola, fui procurar uma que fosse perto de onde eu morava e entrei, né? Foi muito engraçado, porque a recepcionista era brasileira, uma fofa, uma querida, e aí a gente não podia falar em português, porque ela não podia falar português. Mas aí eu fui. Eu falei, vou fazer. E esses cursos é bom porque, tipo, você não tem um limite. Você pode fazer de mês a mês. Quando vai fechando o mês, você decide. Você vai fazer mais um mês? Faz. Se você não... Então, você pode ir fazendo de acordo com o que você precisa, o que você quer. Porque às vezes você pode fazer um mês, aí sai, aí vai viver a vida, e não, preciso mais, volta, faz um mês. Tanto faz, porque é como se fosse o curso que você faz quando você faz intercâmbio. É aquela tipo de uma escola de intercâmbio. Então, tipo, não tem prova, não tem nada disso. Você só vai e faz. Então eu fiz. Eu acho que eu fiz um mês só. Gente, foi maravilhoso. Porque eu percebi que eu sabia, que eu tinha base. Eu só tinha medo. Então, depois daquilo, eu falei, que se dane, agora eu vou e vou fazer. E outra coisa que me ajudou muito também é conversar com as pessoas aleatoriamente na rua. Então, você tá no mercado, conversa com alguém. Amizade de banho na fila do banheiro, que a gente sabe, eu amo. Barzinho, restaurante, qualquer coisa. Tipo, alguém puxa assunto com você, ou você puxa assunto com a pessoa, vai tentando, vai indo, sabe? Porque não tem pressão ali, né? Você não tá sendo avaliada por ninguém. Então, você só vai. Então, nisso eu fui perdendo medo. Aí, depois disso, eu fui fazer uma entrevista para trabalhar como call center. Gente, aí subiu o level. Mais ou menos. Por quê? Porque era para mercado brasileiro e português. Então, 90% das minhas ligações eram só em português. Só que eu estava numa empresa que falava 100% inglês. Então, o treinamento era em inglês. Eu não atendia em inglês no início. Depois eu comecei a atender em inglês, mas no início eu não atendia em inglês. Mas foi ótimo, porque eu acabei juntando os dois mundos. Meu treinamento foi em inglês, então, só que a pessoa que dava treinamento, ele falava muito tranquilo, até porque
Era um lugar onde tinha muito imigrante, porque eram pessoas que iam tratar o país, o mundo inteiro. Então tinha brasileiro, tinha francês, tinha espanhol, tinha o mundo inteiro, tinha italiano, tinha todo mundo ali. Então eles tinham que falar de uma maneira mais tranquila para todo mundo entender, né? E aí depois cada um ia para o seu mercado, falava a sua própria língua, mas só que a gente também depois iria começar a falar inglês também. Essa empresa foi tipo muito boa, assim. Eu acho que foi uma das empresas mais bem estruturadas que eu já trabalhei na vida. Porque eles me deixaram muito tranquila, sabe? Eles, Josi, você só vai atender inglês quando você se sentir confortável. E eles tinham um coaching, então quando eu fui atender inglês, ele, Josa, vamos atender um inglês para ver como é que você se sai? Eu vou ficar aqui do seu lado e depois eu vou te falando o que era. E o meu coach, ele era espanhol. Então ele tinha a mesma energia, assim, ele era muito, muito bom. E ele entendia português, embora ele não falasse, ele entendia português. Então ele viu o meu atendimento em português primeiro, ele depois viu meu atendimento em inglês para ele perceber que eu sabia fazer, eu só tinha aquela barreira de às vezes não entender o que o cliente estava perguntando. Então eu fui indo aos pouquinhos atendendo o inglês, sabe? E aí foi bom, porque assim, a gente sabe que eu acho que o mais difícil é ouvir no telefone, né? Porque quando você tá cara a cara com a pessoa, você vê as expressões e a pessoa vê as suas expressões e percebe se você tá entendendo ou não. No telefone, ainda mais quando você liga com um problema, você não quer saber, a pessoa tem que entender o que você tá falando, sabe? Tipo, enfim. Então, assim, foi divisor de águas, sabe? Porque eu vi que eu conseguia, sabe? E aí, dali, eu sei falar. E detalhe, eu pegava todos os sotaques, eu atendia Inglaterra, atendia Estados Unidos, atendia Austrália. Gente, Austrália, olha, eram as coisas mais engraçadas, porque os australianos, assim, pelo menos os que eu atendi, eram todos super, assim, simpáticos e divertidos. Só que para entender o que eles falavam, para mim era muito difícil. Até também porque, se você for parar para pensar, a gente não consome muita coisa australiana, né? A gente basicamente só consome América. Hoje em dia a gente já consome mais conteúdo inglês, né? Porque já tem várias séries com conteúdo inglês, de própria música e tudo. Mas assim, depois de morar aqui, eu descobri que eu aprendi que o inglês, quando eles fazem coisas mais ligadas à comunicação, eles aprendem um sotaque diferente, com um sotaque mais neutro, que é o sotaque que a gente vê na televisão, que a gente escuta na rádio, que a gente vê até de uma certa forma ver nos seriados. Embora nos seriados, por exemplo, agora eu tô vendo um, se vocês quiserem ver, é muito bom para treinar se vocês querem se mudar para Inglaterra, que se chama Gangs of London, Gangues de Londres, né? É bom porque você tem os sotaques de Londres, mas você tem o sotaque irlandês. É mais brando? Não sei. Mas você consegue perceber os sotaques e entender, né? Mas, por exemplo, na televisão, no jornal, assim, o inglês, dizem eles que é um inglês mais neutro, eu não sei porque eu não vejo, enfim. Então, também tem um pouco disso. Que, igual no Brasil, a gente tem sotaques diferentes dependendo da nossa região, aqui também tem. Então, não é só o inglês americano, o inglês australiano, o inglês britânico. Cada região tem um sotaque diferente. Tipo, em Manchester tinha um sotaque, aqui tem outro sotaque, na Irlanda tem outro sotaque, na Escócia tem outro sotaque. Então, isso tudo você vai pegando. Com o tempo, você perde o medo porque você... Vou dizer por mim, né? Eu perdi o medo porque eu vou mais por contexto, sabe? Você ouve a pessoa falando, você vai pelo contexto tentando decifrar o que é aquela palavra te dizendo. Com o tempo, isso vai ficando mais rápido, mais fácil. E se você não entendeu, você pergunta, tipo, desculpa, você pode repetir? Não entendi. E eles estão de boa, sabe? E outra coisa também que foi um divisor de águas pra mim,
Eu lá em Manchester fiz um curso de design gráfico. E aí a gente fica naquela assim, eu ia explicar o que eu queria fazer pro professor, eu falava, desculpa, inglês não é a minha primeira língua. Aí ele me pegou, sentou comigo no canto, olhou dentro da minha cara e falou, Josa, não pede desculpa. Você sabe a sua língua e você sabe a minha língua. Eu só sei inglês. Então, assim, não pede desculpa. Eu tô entendendo o que você tá falando, a gente tá conseguindo se comunicar. Só fala, só vai, fica calma, fica tranquila e só, tipo, só fala. E aí aquilo, eu falei, E ele falou, se alguém não te entender, é porque a pessoa não quer, então deixa a pessoa pra lá, sabe? Que se dane. E depois daquilo, tipo, isso mudou muito a minha vida, porque hoje em dia é isso aqui, você tá entendendo? Você não tá entendendo, então paciência, cara, tchau, sabe? Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, mas às vezes a gente tem tanto medo que a gente acaba se segurando, sabe? Então, só vai, só fala, sabe? Fala errado mesmo. O que tem? Não tem problema. Não tem problema. Então, foi basicamente isso que aconteceu, sabe? Tô tentando lembrar de como foi. Foi me enfiar. O que me ajudou muito foi trabalhar com o público. Então, eu trabalhei em loja, trabalhei em call center. Isso me ajudou muito, porque você fala o dia inteiro. E é um vocabulário simples, né? E é de uma certa forma repetitivo. Então, você perde o medo de falar, porque, tipo, você só... E outra coisa, você não... Trabalhar em loja é relativamente simples, né? Então, você não tem aquela pressão de aprender um trabalho e falar inglês. Tipo, é meio... Você só faz. Eu trabalhei em loja no Brasil também, então eu meio que já sabia o que eu precisava fazer, né? Aqueles têm uma coisa que eu odeio, que é chamar common sense, tipo, senso comum. Não é senso comum. Me dá a regra. Me fala o que você precisa de mim e eu vou. Esse negócio de senso comum pra mim, enfim, mas isso é um outro adendo, né? Mas é isso. E aí, hoje em dia, eu me considero uma pessoa fluente, porque, né, eu falo aqui, eu vivo aqui, eu trabalho aqui. Mas, assim, até em português, gente. A gente em português, às vezes, não dá uma gaguejada, não lembra uma palavra, ou usa o verbo de um jeito errado. Em inglês é igual. Então, por que a gente se cobra em falar inglês, sendo que a gente em português erra? Então, assim, só vai, sabe? Só vai, gente, tá bem? Ai, é isso. Então, dicas de coisas que eu fiz e que pode ser que te ajudem também, com participação especial de Dona Pinga! Então, o que eu fiz, além de ouvir música e ler a letra da música? Eu também via muito vídeo em inglês, com legenda em inglês. E uma coisa que foi, tipo, uma coisa assim que ajudou muito foi ver alguma coisa que eu já tinha visto, que eu já conhecia. Que eu não ia precisar ficar prestando atenção, porque eu já sabia o que ia acontecer. E isso foi Friends, sabe? A série. Eu já tinha visto, eu vejo Friends todo ano. Eu vejo até a 10ª temporada, acaba, volto pra primeira. Sempre. Então, tipo, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei. Então, ajudou muito, porque eu botava em inglês, com a legenda em inglês, eu só ficava prestando atenção nas no que, né, na sincronização, do que tava falando com a palavra, pra poder linkar uma coisa com a outra e pegar, né, a pronúncia e a construção das frases. Então, isso foi, tipo, muito legal, muito, muito legal. Outra coisa também que foi interessante, a partir do momento que a gente sabia aonde a gente queria ir, eu comecei a ouvir a rádio local do lugar. Isso você só bota na internet, tipo, se você quer ir pro Canadá, a Rádio Canadá. E aí clica e você vai ouvindo. Fica chato, mas se você ouve todo dia um pouquinho, você começa a pegar também o timing do que as pessoas realmente falam lá.
né, onde estão. Então isso também me ajudou muito. Outra coisa que eu demorei muito pra fazer, porque eu tinha um pouco de preguiça, mas eu fiz e agora tá de boa, foi trocar o celular pra inglês. O meu celular era em português, né, e eu tava com muita preguiça de trocar, porque sabe quando você já muda a sua vida inteira e você quer ter algumas coisas que você conhece e quer manter? Então, eu demorei um pouco, mas depois eu troquei e aí realmente muda, porque você começa a criar mais vocabulário, né? Porque tem coisas que a gente sabe o vocabulário mais fácil, porque são coisas que a gente usa. Agora, outras coisas, a gente não tem vocabulário, a gente não é do nosso dia a dia, né? Então, isso eu também troquei, ajudou. Música, filme. E ver YouTube, né, gente? Ver as pessoas do local falando, assim. Isso ajudou muito. O YouTube ajudou muito também. Não só ver a cidade, o lugar onde eu queria morar, como também ver as pessoas, tipo, como elas falavam, tal. O meu consumo de YouTube é, tipo, bastante inglês. Hoje em dia tá bem meio a meio. Eu vejo bastante canal de brasileiro também. Pinga. Xuxo. Então é isso, gente. Pinga não vai me deixar gravar mais, né? Então esse é o meu timing pra parar aqui. Então eu vou deixar por aqui. É isso, gente. Tá bem? Então se vocês gostaram, por favor, me dá um joinha, né? Vamos começar a crescer o canal. Se inscreve, porque eu vi que muita gente tá vendo o vídeo e não tá se inscrevendo. Se vocês são meus amigos mesmo, vocês se inscrevem no canal, né, gente? Vamos crescer isso aqui. E é isso, a gente se vê quando a gente se vê. Tchau!